convidar os irmãos para abrir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Vamos lá, é Mateus 14, 13, versículo 13. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses serviram às multidões. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém. Até aqui. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade de ler a Tua palavra e de estar na Tua casa. Perdoa meus pecados, meus erros e deixa, Papai do Céu, que as coisas do Senhor fiquem na graça do Senhor, abençoando e dando vitória. Deus seja louvado. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Ele já começa falando assim, quando ele ouviu essas coisas, o que ele ouviu? Ele ouviu vieram trazer a notícia para ele da morte de João Batista, que foi decapitado, tal. Então vieram falar para ele: senhor, João Batista foi decapitado, tal, aquela conversa toda. Então, é isso que ele está falando, né? Sobre essas coisas. Quando ele ouviu essas coisas, ele ouviu da morte de João Batista, né? Ele já sabia, lógico, evidentemente, mas vieram falar para ele. E o que ele queria ter um particular com Deus. Porque quando ele ouviu a notícia, ele falou: vou conversar com o pai, né? Sobre essa situação. Mas não deu tempo. Quando ele pensou em sair, a multidão chegou desesperada, naquela labuta da vida, desespero e principalmente enfermidade, e aglomeraram em cima dele, e ele teve compaixão. Em vez de ir lá, ele pegou o pessoal, estava num deserto, e as pessoas clamavam a ele. E ele curou, orou, fez, aconteceu, enfim, fez tudo que tinha que se fazer. Aí, como caiu a noite, já chegou, era muita gente, e estava aquele monte de gente. Os discípulos, muito preocupados com a situação, chegaram para Jesus e falaram o quê? Senhor, olha, despeça esse povo aí para ir embora para algum povoado aqui, porque eles precisam comer, estão com fome. E a gente, como é que nós vamos fazer? Ele falou: dá vocês de comida para eles. Por que dispensar? Dá vocês. Mas, senhor, a gente tem aí 3 pãozinhos, 2 pedacinhos de peixe, aí 2 peixes, 3 pão aí. Como é que nós vamos dar? Tem 5.000 pessoas aí, como está o relato. Vamos pôr aí que tinha ao todo lá 7, 8 mil, 10 mil pessoas, acima de 5.000. Como é que nós vamos fazer, senhor, para dar comida? Imagina aquela hora, o que o Senhor
pensou, como ele olhou e viu a falta de fé, né? Ele olhou aquilo deve ter doído por dentro, tudo. O povo acompanhando Jesus, vendo os milagres, tudo, e eles falam um negócio dele. O que ele fez? Ele falou, não, traz todo mundo aqui. Aí sentou, tem algum outro relato aí, outros evangélicos que falam que dividiu em partes, 50 aqui, 50, enfim. Colocou todo mundo lá no lugar e deu graças e abençoou e todo mundo se alimentou. Serviu todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Presta atenção, hein? Sobrou 12 cestos. Alimentaram ali 5.000, como fala, enfim, beleza. Vamos começar conosco. O que Deus quer falar com essa parte aí? O que acontece hoje com a maioria de nós? Somos chamados para a obra de Deus, para trabalhar com o Senhor, estar no caminho do Senhor. Existe algo que nós esquecemos, nós não lembramos. Tem algo muito mais importante que nós deixamos no esquecimento. Eu vou ler, para não falar. Tem uma passagem, não precisa abrir não. No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, presta atenção que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Efésios 3, 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Espera aí. Essa palavra, o que ele falou para os discípulos? Dá a vocês. Por causa dessa palavra. Essa palavra tem tudo a ver. Existe uma necessidade? Moisés, porque você clama a mim? Manda o povo marchar. Manda esse povo marchar. O que você tem na mão? Um cajado. Toca aí o mar. Ele vai abrir. Existem várias coisas na palavra de Deus que nós negligenciamos. A principal delas é a palavra de Deus. Quando nós olhamos numa roça, num campo, nós desejamos uma manga, um fruto, uma laranja, um limão, qualquer um. Aquilo que está ali para você se alimentar, seja lá o que for, qualquer fruta. Ela nasceu do nada. Ela surgiu ali, quero uma manga, apareceu do nada, peguei a manga. Ela está pendurada no nada. Não. Tudo depende da raiz. A raiz é o verdadeiro nutriente. A semente é logada, vira a árvore, mas a árvore é sustentada pela raiz. Se a raiz não der sustento, ela não vinga, ela morre, cai, quebra, não dá fruto, nada, porque a raiz não nutriu a árvore. A nossa raiz é a palavra de Deus. Se você não estiver sendo nutrido por isso aqui, você vai responder igual aquelas criaturas que estavam lá com Jesus. Ai, Senhor, eles querem comer. Eles estavam vendo o caso. Eles tinham a solução na mão, mas não acreditavam. Eles não acreditavam. Eles terceirizaram a fé deles. Deus queria libertá-los das angústias, do sofrimento, das mazelas, das coisas que foram impostas. O amigo Oswaldo acabou de falar um negócio aqui que nós estávamos conversando lá dentro. Quando você compra um computador, quando você nasce, eu compro um computador, ele vem. Quando você abre o computador na tua casa, você acabou de comprar, ele vem com aquilo básico,
para você poder abrir ele e fazer alguma coisa. As demais coisas você vai inserindo, colocando ali. Oh, peraí, eu quero esse programa disso, depende da minha profissão, vou colocando, eu vou inserindo. Assim é a criança, ela vem com o básico. Nós vamos educando ela e colocando, ela vai aprender, nós vamos colocando. Assim é o crente. Todos os crentes que estão aqui nasceram de novo. Deus está colocando tudo aquilo através da raiz que você precisa para se manter, para ter vitória, para ter sucesso, para ter uma vida digna. É colocado por aqui, é pela essa raiz. Por quê? Porque o passado ele apagou. Aquela maldição que estava ali atrás, que não dava fruto nenhum, aquela raiz podre, ele apagou. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Eis que faço nova todas as coisas. Então ele está fazendo novo. A tua vida é nova. Ele está querendo moldar o teu caráter para um caráter cristão. Porque aquele caráter antigo, se era bom, se era ruim, não importa, acabou. Aquele caráter não existe para Deus. O que existe é uma vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. Ah, mas eu roubava, eu prostituía, eu bebia, eu usava droga, eu enganava, eu mentia. Aquele mar de coisas que nós vamos falar. Beleza, você veio para o Senhor, aceitou Ele? Aceitei. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então toda condenação, ela foi apagada. Toda transgressão, ela foi apagada. Ela foi eliminada. O inimigo vai viver do passado. Deus, Jesus vive do presente. Jesus é o now, agora. Ele quer uma vida boa agora para você. Aqui chegou um ponto, não é ofensa nada. Deus quer tirar todo mundo que está aqui dentro, eu, vocês, e vai tirar. Vai tirar. Quer queira ou não. Se você quiser ou não, o problema é teu. Ele vai tirar você do deserto. Sabe o que é o deserto? Escassez. Quando você ouve falar a palavra deserto, é escassez. Aquele povo estava lá ouvindo Jesus, procurando Ele, que Ele curava, falava, tinha uma palavra bonita, enfim, tudo. Eles estavam seguindo, mas eles estavam na escassez, eles estavam no deserto. Deserto é escassez. Aquele povo estava mendigando pão, aquele povo estava no sofrimento, aquele povo estava na dor, aquele povo estava na dificuldade, nas dúvidas, enfim, tudo aquilo que nós vivemos nesse dia a dia. Dívidas, problemas, situações horríveis, todas as coisas que nos afligem durante todo o nosso dia, há anos às vezes, incomodando a gente, nós estamos vivendo no deserto. Aquelas pessoas estavam nesse deserto. Quando eles chegaram para os apóstolos, cara, nós estamos com fome, você é amigo dele, você está sempre com ele, fala para ele que nós estamos morrendo de fome, dá um trem para a gente comer aí, ó. Você está com o celular aí? Não, é o Pedro que está, fala para o Pedro ligar para o McDonald's, trazer aí, ó. O Burger King, McDonald's, um trem para nós comer aí. Marca dia feliz, ai que legal. Você é um trem doido isso, né? Não tinha McDonald's, não tinha iFood, não tinha nada. Foram neles, o iFood material. Nós estamos com fome aí. O que eles fizeram? Eles também estavam no deserto, na escassez. Eles não conseguiram dar saída para o povo. Vamos no mestre. Senhor, os caras ali, eles estão tudo com fome, o povo está desesperado. Vamos dispensar esse povo. Ou seja, nem a solução ele queria dar. Queria mandar embora o povo mesmo destruído. Assim é o mundo com você. Ele não está de solução para você. Ele destrói as tuas veredas. Ele te obriga a fazer coisas que não são dignas. Ele te obriga a fazer coisas que vai criar arrependimento na tua vida. Dispensa esse povo. Manda esse povo embora para buscar comida em outro lugar.
Jesus olhou e falou assim, não, meu Deus, eu preciso de um chicote aqui. Eu tenho que ter um chicote na mão, chicotear esse povo. Como é que a solução está em nós, ele manda embora? Como é que a solução está em Cristo, você vai procurar em outro lugar? A solução está aqui. Como é que eu vou buscar apoio em um outro lugar que não é em Deus? Não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa a situação que eu esteja passando, eu tenho que buscar apoio na palavra de Deus, em Deus. Não, como é que eu vou embora? Ah, não, eu vou procurar no macumbeiro, eu vou procurar no DQ, naquele que lê carta, naquele que faz não sei o quê, no banco, no chique, não, eu tenho que procurar apoio primeiro na orientação divina. É aqui que vai estar a minha solução. Eles estavam acompanhando o Senhor Jesus, mas não tinham entendido até então quem é Jesus. Eles não conheciam o verdadeiro Jesus naquele momento. Eles falaram, mas peraí, que Jesus que é esse aí? Para eles, Jesus era só aquele que curava. Ele parece um mágico, ele põe a mão, o cara sai andando, o cara sai enxergando, o morto levanta, e vai, o coxo anda, e tal. O mudo fala, o cego enxerga, o paradisco, enfim. Era isso que eles viam. Eles viam ele só dessa forma. Eles não viam a essência de Cristo, que o cristão precisa ver, a essência de Cristo. Porque se eu for olhar porque ele cura, eu vou seguir ele porque ele cura, ele me curou, vou embora. Como muita gente faz. Ah, ele é o banco. Eu conquistei minha vida financeira saudável. Conquistei, eu vou embora. Assim são muitas pessoas que procuram a Deus por vários fatores que não são Ele. Eu tenho que buscar Ele. A pessoa tem que entender o seguinte. Presta atenção que eu vou falar para não ter confusão, hein? O maior erro do mundo, eu falo isso, todos nós falamos, mas é errado. Deus já me chamou a atenção várias vezes. Mas eu, às vezes, erro. Eu aceitei Jesus. É errado. É um crime. É um crime. Paulo foi o primeiro ser pisante que falou a verdade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A única maneira de você ser chamado de cristão é matar o eu. Se eu não matar o eu não sou cristão. Eu vou continuar vivendo do passado. Eu vou continuar trazendo o passado à existência. É esses jovens que ainda não tinham se convertido que faziam isso. Eles estavam como eu, aflorado. Manda esse povo embora, nós não temos condição, a escassez está dentro da pessoa. Ai, como é que eu vou alimentar? Nós temos só 3 pães aqui, 2 peixinhos. Ai, eu não tenho. Isso está embutido dentro do cristão. Jesus veio para te libertar dessa escassez maldita. E nós não entendemos isso. Por que nós não entendemos? Porque nós continuamos agindo segundo a nossa vontade. O eu. Eu não mato o eu. O eu fica dentro de mim, me martelando, batendo em cima de mim. As coisas velhas passaram. Eu faço nova todas as coisas, mas eu permito que façam nova? Não! Depois que Cristo ascendeu os céus, que eles se converteram. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus, ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos. Eles não estavam revestidos ainda. Eles não tinham a confiança necessária para pregar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus. Eles tinham que ser do alto. Faltou isso. Como falta para muito crente que fica no conforto de ficar sentado na igreja, preocupado com as coisas desse mundo, e esquece que Deus não te chamou para fazer as coisas desse mundo. Ele te chamou para trabalhar para Ele,
para fazer a obra dele. As coisas desse mundo ele toma conta, mas o crente não entende. A pessoa às vezes está dentro da casa do pai, esquece de desligar o celular ou colocar no silencioso. O celular é muito mais importante que uma mensagem de Deus. É muito mais importante. Qualquer sininho que tocar ali da mensagem, ela para de prestar atenção em Deus, vai prestar atenção naquilo que é a mensagem. Por quê? Não está convertido. Não tem Deus no coração. Vive da escassez. Acha que está no reino dos céus. Que reino que é esse? Nós temos uma grande dificuldade de entender o reino dos céus. O reino dos céus é vitorioso. Ninguém pode com o Senhor. Nada. Ninguém pode derrubar o homem e a mulher de fé. Ninguém. Obra nenhuma do inferno, da onde for, derruba você. Mas você tem que crer que isso aqui é uma verdade. Nós temos que crer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é viver em Cristo, viver em você? É o caráter de Cristo embutido em você. Quando você morreu, nasceu de novo, veio pelas águas, ou aceitou, ainda não deu tempo para batizar, não importa, aceitou Jesus, veio para Deus, você morreu e você nasceu de novo. Agora ele quer formar o caráter dele, aquele caráter velho tem que morrer, tem que sumir a discórdia, a mentira, o engano e confiar nas mãos do Senhor, que o Senhor vai fazer um caráter novo em mim, em você e em nós. Mas nós temos que renunciar às coisas velhas. Apocalipse 3:20, que é claro, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, serei contigo e tu serás comigo. O Senhor, Ele está batendo na tua porta há anos, mas anos que nós estamos renegando ao Senhor, colocando as coisas desse mundo na frente do Senhor, que é muito mais importante. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu tenho 2 empregos, eu preciso do seu provedor, eu preciso. Quem que é o grande provedor da tua vida? É Deus, cara. Você não sabe nada. Se você continuar assim, você vai virar um pulha. Porque vai virar um coitado. Você vai trabalhar até cair duro no chão, morto, derrame, infarto, companhia limitada, um monte de coisa, enquanto você não entender que quem provê é Deus. Quem provê na tua vida é Deus. Se você der um tempo para Deus mostrar o que Ele quer para você, muda a tua vida. Mas nós não damos tempo. Esse pessoal, o que eles fizeram? Senhor, a multidão, dá a vocês de comer. Eles não entenderam que o poder, eles não entenderam essa passagem. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Grava isso na tua mente, escreve isso, põe lá na tua casa, num quadro, alguma coisa, né? É uma coisa muito interessante, o poder que age em nós. O poder do Senhor age na minha vida e na tua vida. Por que você está mendigando o pão? Por que nós estamos sofrendo? Porque nós não acreditamos. Nós entendemos tudo da maneira errada. O que eu tenho visto em Minas Gerais, UFMG, acho que é isso aí. Sempre foi problema. O povo, as pessoas que são do lado esquerdo, um monte de coisa ruim, usando coisa ilícita. 75% no pátio, louvando a Deus. O caso de um maluco. Dava a hora do intervalo lá, de se reunir lá, ele abria a Bíblia e começava a ler em voz alta. Um monte de gente começou a tirar sarro nele. Começou a orar. Começou a chegar gente. Era sozinho, né? Porque tinha 10, 15, 20. A hora que ele olhou, tinha 200.
levou para a igreja dele 150 jovens daquela faculdade. Levou para a igreja um cara que era ridicularizado. Deus tem sido muito bom com a gente. Todo Uber que eu estou pegando é crente. Todos eles com a Bíblia no coisa lá. A gente já, da onde você é? Ah, só em tal lugar, tá. Começa a conversar. Todo mundo com a sua Bíblia ali. Evangelizando, trabalhando. Se a gente não trabalhar, Deus não vai agir. Porque se eu trabalho para Deus, Deus põe os anjos para me socorrer. Mas eu estou trabalhando, eu estou preocupado com as minhas coisas só. A escassez está dentro de cada pessoa que está na terra. Nós fomos criados na escassez. Agora presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu era guri, garotinho. Fui morar uma época em São Paulo. Não era esse São Paulo aí. Mas já estava. Tinha uma rua lá, Domingos de Moraes, Rua Direita, um monte de rua que tinha um movimento absurdo lá. Na 25 de março, mas não era desse. Todo mundo que estava com loja aberta era de outra nação. E a gente começou a pegar a amizade, conversar. Todos eles vieram da guerra, do sofrimento, da dor, da angústia. O brasileiro nunca passou por uma guerra, verdadeira guerra mesmo. Não de conflito, guerra. Por isso que ele é folgado, por isso que ele não acredita, por isso que ele leva a vida desse jeito. Não passou pela escassez ferrenha. Se vocês querem ver, eu vou dar um exemplo aqui, que você está louco, tá, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O cara é judeu, tem tudo a ver. Vocês já ouviram falar de uma banda que chama Kiss? Um maluco que se veste com um salto desse tamanho? Ah, um maluco aí. Esse camarada é filho de uma judia. A mãe dele, não sei como, escapou do Holocausto. Como não sei, não pergunta para mim. Teve ele, ensinou ele nos preceitos cristãos. Quando ele começou a partir para o lado da música, a mãe dele falou: você nunca ponha droga e bebida ilícita, nada na tua boca. Você vai entrar no meio dos leões, mas você vai ser um homem digno. Aí você olha pela fantasia dele, que ele se veste lá, aquela coisa louca, tudo. Ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou. É um judeu aquele cara, Simon, não sei o que, Simon, é um judeu. Por que eu estou dando um exemplo desse? Estou falando da música, tal? Não, nada disso. Estou dando um exemplo que existe muitos homens e mulheres que quando seguem o preceito divino, Deus abençoa, Deus abre as portas. Deus muda teu cativeiro. Presta atenção no que Deus vai fazer se você se dedicar na tua vida. Tudo na vida não é como a gente vê na internet. Ah, eu vou falar 3 frases e amanhã eu estou milionário. Não é nada disso. Para com essa bobeira. Ah, o cara ali está vendendo curso, eu vou comprar o curso dele e vou ficar milionário. Para com essas palhaçadas. Para com essas ilusões aí. O maior curso de vida que você tem é a palavra de Deus. Tudo é tirado daqui. Napoleão Hill, 90% que ele fala é tirado da palavra de Deus. Todo mundo que tem PNL é aqui dentro. Mastermind, Jesus fazia com os apóstolos. Tiraram dali. O Mastermind foi tirado do acordo com os apóstolos. Agora veja bem. O que você quer? O que você quer da vida? O que você quer produzir da vida? O Senhor, Ele quer te oferecer tudo o que você precisa. Mas você está disposto a trabalhar para Ele? Não existe mágica. Ah, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo e vou ficar milionário. Não é assim que funciona. Tem muita coisa por trás que não é informado. E não precisa saber. Muita coisa errada, muita coisa que não presta, isso é outro problema. Deus te chama. Chama. Para você dar o teu máximo. Não estou falando de dinheiro não, hein, gente? Quando fala isso aqui no Brasil, já vai pedir dinheiro. Nada, ninguém está pedindo dinheiro não.
Esquece o negócio de dinheiro. Ninguém está falando de grana. Dá teu máximo para que Deus mude a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Você está disposto a se doar para Deus ou você quer continuar nessa mesmice que você está? Nessa situação, correndo para lá e para cá? É assim que você quer viver? Ou você quer comer o melhor dessa terra? Está na tua mão escolher isso. Ele quer ver o efeito que você vai ter. Conversando com o Senhor esses dias, daqui a pouco nós vamos ter uma reunião, eu vou expor o que Deus falou para mim, o que Ele quer que a gente faça. Quem quiser. Não existe nada obrigado na obra de Deus, hein? Não quero ninguém obrigado, zero. Obrigado é a pior coisa do mundo. Você tem que fazer com amor. Você tem que levantar para dizimar com amor. Você tem que ofertar com amor. Você tem que orar com amor. Você tem que jejuar com amor. Você tem que vir na casa de Deus com amor. Saber que aqui é o lugar que Ele vai operar um milagre na tua vida. Mas com amor. Não por obrigação. Como a gente vê em algumas denominações aí. Na idolatria a gente vê muito isso. Cumprir minha missão. Ai. A gente tem que entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Aqui, o que Ele fez? Ele tirou todo mundo da escassez. Quem quer que Deus tire da escassez? Levanta a mão aí. Pois Ele vai fazer isso. Ele já deu estratégia para mim. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas se fizer, não adianta cobrar a Deus se eu não faço o que Ele demanda. Aí não adianta nada. Até o Oswaldo postou um negócio aí super interessante. Sexta-feira, sei lá. Ele posta aí. Postou esses dias aí. Que dia que foi? Sexta? É, por aí. Ele deu um exemplo da mãe de Jesus. Quando, acabou o vinho aí. O que tem eu contigo, mulher? Chegou para os mestres de sala e falou assim, faça tudo que Ele mandar. O segredo está ali. Faça tudo que Ele mandar. O que aconteceu? O vinho novo, a alegria. Tudo veio! A alegria veio de volta. Essas pessoas receberam o benefício do Senhor, foram alimentados. Deus multiplica. O que você tem na mão? Ele falou assim para mim, 3 horas da manhã, 2h30 acordei, hoje, um frio, um vento que cortava a orelha, e eu caí na besteira de ir lá na sacada, aquilo, os cabelos ficou em pé na hora, de tanto frio que estava, os cabelos levantou na hora, falou assim, credo, eu esqueci do frio, você acredita? Sentei lá na sacada do apartamento, os cabelos levantou tudo, fui credo. E Deus falou assim, glória a Deus. Olha para a tua igreja. Tua igreja, hoje são os 3 pães e os 2 peixes. Essa é a tua igreja hoje. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. E vai sobrar 12 cestos. Aí eu falei assim, Senhor, o que é os 12 cestos? Fala para mim aí. Que frio danado. Gente, pé do ouvido doía. O que é, Senhor, esse negócio de 12 cestos? Eu vou levantar 12 para te ajudar, obreiros fora do comum. 12 homens de fé. E desses 12 homens de fé, vai vir um monte de gente, pedaços, né? Que ele fala, são as pessoas. Eu vou levantar 12 guerreiros. 12. Isso são as palavras do Senhor. Não são as minhas palavras. Está tudo pronto. Se nós fizermos o que Ele mandou a gente fazer, está tudo pronto. Depende de nós.
Eu já tenho uma que é a moça do café. Eu já tenho uma. Já tem um guerreiro lá na porta. Armado até os dentes. A palavra de Deus. Deixar bem claro, porque senão eu sou processado. Com a palavra de Deus, mas está armado até os dentes. A palavra de Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele falou assim para mim: nós vamos mudar tudo que está acontecendo, nós vamos mudar. Nada vai ficar mais desse jeito. Quando Jesus separou 12 apóstolos, lembra? Que ele foi chamando, fulano, ciclano, tal. Quando alguém, que é um direito da pessoa, quando alguém não quiser, Deus dispensa e põe em outro lugar. Então Deus está preparando essa vitória para nós. Se fizermos o que Deus está mandando, eu vou fazer minha parte. Eu vou mostrar para vocês o que Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer, porque Deus é bom. Deus transforma. E Ele quer mudar a vida de todo mundo que está aqui dentro. E Ele vai mudar. Amém? O Senhor nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Vamos lá, tomar um cafezinho e depois senta aqui e conversa.